e eu vendi em abril R$11.146. Porque assim, eu fui sua aluna antes de você ser minha professora. Eu trabalho há mais de 20 anos com direito, sou advogada de formação, mas estava numa pegada de trabalho muito exaustiva e eu senti que eu não conseguiria mais. O meu corpo não conseguia mais, a minha mente não conseguia mais dar continuidade àquele trabalho que por muitos anos foi uma paixão, mas que de uma hora para outra passou a se tornar assim, meio que um estorvo na minha vida. E aí, como é que as semijoias apareceram? Então, as semijoias apareceram porque desde criança eu convivo com moda. Minha mãe e minha avó sempre foram costureiras, então eu sempre soube muito sobre tecidos, sobre aviamentos, sobre o que estava na moda, o que não estava, o que caía bem, o que era tendência. Então eu era meio que uma referência de colegas pra pedir opinião. Renata, eu tenho um casamento pra ir, o que tu acha? O que fica bonito? Renata, tô pensando em ir com esse brinco, fica bonito com essa roupa? E aí eu sempre gostei muito disso. Sua roupa faz muito volume. Você tem que ter muitos tamanhos, né? Os gostos são muito diferentes. E a semijoia, que é algo que eu sempre consumi, é mais tranquilo. E aí eu pensei, eu vou trabalhar com semijoia. Eu não fazia ideia do que era milesimagem, eu não fazia ideia do que era 3 banhos, que toda semijoia recebe 3 banhos de ouro. Aí eu falei assim, eu vou pro YouTube pra ver qual é. Dizem que no YouTube ensinam a gente a fazer tudo, então eu vou pro YouTube pra ver qual é. Aí escrevi lá no YouTube, semijoias. Aí apareceu a Fernanda. E aí quando ela começou a falar, eu falei, gente, que maravilha, porque ela fala de uma forma simples. Ela fala como se ela estivesse conversando, batendo papo comigo aqui em casa. E, cara, eu fui da live 1 à live 60, sem parar. Eu falei, caraca, se o conteúdo gratuito é isso, imagine o curso. Eu tenho que fazer esse curso. Hoje, dia 19 de junho, né? Ainda faltam 11 dias para terminar o mês. Qual foi o teu faturamento até hoje? Em junho? Em junho foi 8.630. Porque eu tô sentindo esse mês um pouquinho mais lento. Mas ainda é dia falta. 19, ainda é dia ainda 19. Falta. Mas mês passado, por exemplo, eu tinha começado a fazer o curso. Eu faturei 12.460. Eu sinto que eu tô criando autoridade, porque eu faço questão de dizer pra todo mundo que eu tenho uma mentora, que eu faço um curso, para as pessoas poderem validar realmente. Então, é um divisor de águas na minha vida e todo mundo percebeu a mudança. A minha mãe no início ficava assim, mas você vai deixar de ser advogada pra vender semijoia? Eu falei, qual o problema? Tu não foi costureira a vida inteira? Quando é que tu teve esse carteira assinada? E tu não criou eu e minha irmã? E hoje ela fica assim pra mim, esse negócio dá certo. Dá certo, né? Olha só, dá tão certo. Aí eu vou ficar rica. Dá tão certo que a Rê vai receber pessoalmente o diamante. Parabéns.